Boa noite, amados, graça e paz. Amados, eu, André e o Adriano, nós temos o encargo com os irmãos, está ministrando sobre o livro de Isaías, estudo de Isaías, mas isso tem acontecido aos sábados. Hoje vou dar continuidade ao livro de Isaías, porque o irmão Zaga, ele acabou ministrando ontem, porque hoje ele tinha que viajar, então nós fizemos essa troca. Mas hoje também vou estar dando continuidade ao estudo ao livro de Isaías. Amém? Por conta dessa urgência que o irmão acabou tendo, então nós acabamos trocando. E como eu já tinha estudado, preparado a palavra, né? Então, o encargo é esse. Vamos abrir então no livro de Isaías, capítulo 10. Vamos ler do verso 24 ao 27. Diz assim: Obrigado. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: Povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Vamos orar. Querido Senhor, Pai, em nome de Jesus, rogamos a Ti por sabedoria. Somos necessitados da sabedoria do alto, da sabedoria que vem do Senhor. Senhor, como foi falado ontem, se alguém necessita de sabedoria, peça e Deus a dará. Senhor, nos dê sabedoria no livro de Isaías, Senhor. Espírito Santo, revela as sagradas escrituras. Chegamos trêmulos diante da Tua palavra, reta, santa, poderosa, justa, mas também com grande alegria, porque temos acesso à Tua palavra, Senhor. Senhor, fala ao nosso coração, como o Senhor tem falado, Senhor. Ministre ao coração de cada um aqui e atende, Senhor, a necessidade de cada coração, Senhor. Em Ti, na Tua palavra, nós precisamos, tudo que nós precisamos, nós temos. Alarga bem o nosso coração, abra bem os nossos ouvidos, para que sejamos semeados em boa terra. Nós queremos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, Senhor. Nós não estamos com os ouvidos tapados e nem com o coração endurecido, Senhor. Ainda que seja uma palavra de exortação, ainda que seja uma palavra de correção, queremos estar abertos ao Senhor. Porque a Tua exortação, a Tua disciplina é como um mel, Senhor. A doçura da Tua exortação, Senhor, que sempre nos leva à vida e vida em abundância. Seja conosco nesse tempo de comunhão na palavra, Pai. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus clamamos a Ti. Amém. Amados, o André compartilhou da outra vez esses mesmos versículos, porém ele enfatizou um atributo do Senhor. Os irmãos lembram qual era? Nesses mesmos versículos? Os irmãos lembram? Vamos relembrar, ele falou sobre a fidelidade de Deus. Então ele enfatizou o encargo que o Senhor colocou no coração do irmão, foi sobre a sua fidelidade para com o povo de Israel, para com o povo seu. Mesmo eles sendo infiéis, o Senhor fala,
traz a memória de Israel sobre a sua fidelidade. E nós vamos ver a importância, primeiro, de nós conhecermos os atributos do Senhor, depois entender o que o Senhor estava exigindo aqui de Israel. Hoje, com a ajuda do Senhor, de maneira expositiva, versículo por versículo, nesses versículos que acabamos de ler, com calma, vamos ver o que o Senhor está dizendo a Israel, se é Israel todo ou se não é Israel no seu todo em si, se é uma parte. Vamos ver com a ajuda do Senhor. Então, no verso 23, voltando aos nossos olhos à Escritura, no verso 24, diz assim: pelo que assim diz o Senhor. Então, seja o Senhor falando diretamente com o seu povo. O Senhor dos Exércitos, povo meu. Aqui é enfatizado um outro atributo do Senhor. Qual que é? Nessa pequena frase. Aliás, são dois atributos. Senhor, o senhorio, é um dos atributos de Deus. Mas depois, ele fala Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos dois atributos. O Senhor dos Exércitos. O senhorio e exército está ligado a homem de guerra. Homem valente. General, um capitão. Tudo isso são atributos do nosso Deus. E se nós observarmos, nesses poucos versículos que nós lemos, 2 vezes aparece essa expressão, o Senhor dos Exércitos. Sempre quando nós vamos ler, vamos observar o contexto, sempre é bom nós observarmos as palavras que se repetem. Então aqui, o Senhor mesmo está enfatizando que Ele é o Senhor dos Exércitos. Isso está ligado à supremacia, à soberania do nosso Deus para com Israel. É o Senhor trazendo a memória deles. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu estou assentado no trono, nos céus, no terceiro céus. Sou eu quem governa, sou eu quem rege todas as coisas. O Todo-Poderoso sou eu. Por mais que a Síria, naquele tempo, era uma nação de grande potência. Então, o Senhor está trazendo à memória a Síria, quem Ele é. Por isso o André enfatizou um dos seus atributos, que é a fidelidade de Deus. Israel, no seu medo contra a Síria, no seu entorpecimento ali, alienado, o Senhor vem com a sua misericórdia, com a sua graça para com Israel, trazendo luz ao coração de Israel, revelando quem Ele é. E o Senhor é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o mais valente. Se nós observarmos, amados, durante toda a Bíblia, essa expressão, o Senhor está no trono, o Senhor está assentado no trono. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver essa expressão. Por quê? Porque o Senhor está no trono. Outrora Ele veio como homem, morreu como homem crucificado, derramou seu sangue e água por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E depois de algumas aparições com os discípulos, Ele novamente se assenta ao trono. Amados, o Senhor está sentado no trono. O Senhor é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mais valente. Ele é o nosso general. É Ele que comanda todas as coisas. Então o Senhor, nesse primeiro versículo, está trazendo a memória de Israel, que Ele está sentado no trono. Por mais ainda que a Síria fosse uma nação poderosa naquele tempo. E o Senhor vai trazer algumas figuras de feitos que o Senhor fez para com Israel no passado. Primeiro, Ele fala no verso 24:
Não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Então o Senhor está trazendo a lembrança de Israel lá no tempo do Egito, que com o bastão os egípcios sim feriu muitas vezes, afligiu muitas vezes a nação de Israel, escravizou Israel, colocando eles a adorarem os seus ídolos, a sua cultura, a sua maneira, a sua linguagem, os seus costumes, a sua comida, uma figura do mundo. E ali eles escravizados e afligidos pelos egípcios, com o bastão dos egípcios, diariamente eles eram afligidos. E mesmo no deserto, com aquele coração endurecido, cego, ainda tinha saudade do templo do Egito. Mas, na verdade, eles não tiveram nenhum conforto. Eles estavam escravizados nos seus pecados, abandonados pelo Senhor, distante do Senhor. Não tinha salvação, não tinha paz, não tinha alegria. Por mais ainda de muitos benefícios que eles gozavam ali no Egito, de uma boa comida, uma boa carne, isso tudo era para escravizar o povo de Deus. Então, o Senhor está trazendo a memória deles, de Israel, o que aconteceu com eles. Vocês lembram quando o egípcio afligia, feria vocês com o bastão deles? Porém, eu vou fazer a mesma coisa com a Síria que eu fiz com o Egito. E os irmãos lembram dois feitos que o Senhor fez através do bastão, do cajado? Quero trazer a memória dos irmãos também. Os irmãos lembram o que aconteceu no Egito? Dois fatos com o cajado. Pode falar, irmão Edson. Tem mais um aí. Esse aí que eu quero enfatizar. Então, o Senhor manda Moisés e Arão, e o outro do Mar Vermelho. Moisés e Arão ir até Faraó. Arão joga a tua vara, ela se transforma numa serpente, e ali Faraó chama os sábios daquela época, os magos, e eles fazem as mesmas coisas. Porém, o que acontece? A vara de Arão, a serpente ali, engole, destrói as serpentes de Faraó. Um outro feito do Senhor, que esse aí foi para colocar um fim, foi do Mar Vermelho. Moisés coloca o cajado, o bastão no Mar Vermelho, ele se abre, eles passam enquanto a nação do Egito está vindo, eles são engolidos pelo Mar Vermelho e destruídos. E o Senhor está trazendo a memória agora para Israel. Da mesma maneira que eu fiz com o Egito, é o que eu vou fazer com a Síria. E se os irmãos pegarem o começo do capítulo 10, o que eu compartilhei? Foi que a Síria, o instrumento de Deus, a vara de Deus, agora ia receber juízo. Então, nos primeiros versículos ali do capítulo 10, é a profecia de Deus para com a Síria e com o rei da Síria. E agora o Senhor está falando com Israel o que ele vai fazer com a Síria. O que aconteceu no Egito, o que eu fiz no Egito através do meu servo Moisés, eu vou fazer com a Síria. Um outro, esse eu quero gastar um pouco mais tempo. Um outro é no versículo 26. Tudo isso é porque a Síria, ela se gabou em si mesmo, se vangloriou no seu poder, nos seus recursos, e a ira do Senhor então se acendeu, a indignação do Senhor se acendeu contra a Síria. Versículo 25. Cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Quando se fala da ira de Deus, irmãos, é para consumir mesmo, é para destruir. Diferente de disciplina. Disciplina do Senhor é para nos punir, nos corrigir. Agora a ira de Deus é para consumir e destruir. E é isso que ele iria fazer com a Síria.
No versículo 26, o Senhor traz um outro feito, uma figura, esses dois feitos para Israel, a lembrança, a memória. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito, só até Horebe. No mar aqui, no Egito nós já falamos. Então, os irmãos lembram desse feito com os midianitas? Vamos trazer a nossa memória. Vamos abrir lá em Juízes. Juízes, capítulo 7. Vamos ler do versículo 9 ao 25. É bom que nós, para trazer memória, luz à nossa memória desse feito, desse ocorrido que aconteceu, porque é exatamente como o Senhor vai tratar a Síria. Diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Pura ao arraial. Então aqui é Gideão e Pura. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Vamos parar um pouco aqui. Está falando que os midianitas, amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e os seus camelos em multidão inumerável. É a mesma coisa nós pegarmos, por exemplo, a Índia, que tem o país, a nação com o maior número de habitantes, o mais populoso, 1 bilhão e 428 milhões de pessoas, trazer tudo num vale. 1/5 praticamente da população desse mundo na Índia, trazer num vale. É isso que está dizendo, que eles eram como gafanhotos. Imagine, empesteado eram os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente. E os seus camelos, inumerável. E Gideão tinha quantos aqui, irmãos, para lutar? Quanto? 300. Imagine, 300 homens lutar contra 1 bilhão e 428 milhões de pessoas. Quem tem coragem? Mas o Senhor falou para Gideão: levanta-te. Dando continuidade. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: aqui Gideão saiu do arraial. Então, eu não sei se ele ouviu esse homem que estava contando o sonho, ele era um midianita ou se ele era um israelita. Por ele ter saído fora do arraial, bem provável que era um midianita mesmo, contando para o seu companheiro. Mas o encargo não é esse. Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não, é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse:
Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tocha neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazer como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a voz ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou por Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial. E todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Betsita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impede-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, contaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Aqui não, em Isaías não fala de Zeeb, mas fala de Oreb. E o Senhor está trazendo à memória agora de Israel esse feito que aconteceu com os midianitas, com Oreb. Então os irmãos entenderam o que aconteceu aqui entre eles? A espada de um se virou contra o outro. Gerou uma confusão entre eles ali, e eles mesmos se mataram entre eles. E o que restante sobrou, eles foram atrás e mataram. Os 2 príncipes principais ali, eles mataram, que eram Oreb e Zeeb, no monte Oreb, exatamente como o Senhor trouxe a memória dos israelitas no tempo de Isaías. Os irmãos lembram de algum outro feito desse que o Senhor fez? Trouxe confusão entre os povos, eles se mataram? Foi? Josafá? Não. E é exatamente isso que vai acontecer. Foi exatamente o que o Senhor está falando para os israelitas no tempo de Isaías. O que eu fiz lá com os midianitas é que eu vou fazer com a Síria. E os irmãos lembram o que ele fez com os assírios? Eu vou deixar para a próxima reunião. Não vou dar um spoiler aqui não. Mas é exatamente assim que o Senhor vai destruir a Síria. Falou: o que eu fiz com aquela multidão inumerável de gafanhotos, de midianitas, de amalequitas, de todo o povo do Oriente, é o que eu vou fazer com a Síria. Consumir, destruir tudo. Tudo. O Senhor traz à memória esses 2 feitos para Israel, mostrando que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele está sentado no trono e Ele que governa, Ele é o soberano, a supremacia é do nosso Senhor, e Ele está trazendo para
para encorajamento de Israel. Eu sou fiel. É o que o nosso amado irmão compartilhou. Eu sou fiel. O Senhor vai exigir algo aqui de Israel também através disso. Então o Senhor traz a memória em relação ao que aconteceu no tempo de Gideão com os midianitas. E no versículo 27, então, amados, o Senhor fala de peso, de jugo e de gordura. Essas três coisas, certo? Não há, vamos ler lá. Não há entre elas cansado nem quem tropece. Ninguém Opa, peraí. Olhou aqui. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Estamos aqui falando de jugo e de peso. Estamos falando aqui de peso e de tração. Então, os irmãos lembram quando era posto em cavalo, em escravo, aquele jugo, né? Que eles ficavam assim. É exatamente isso. E o Senhor está falando, a Síria fez isso com Israel. Os israelitas estavam assim naquele momento. Em relação à Síria, a mesma maneira que eles estavam escravizados lá no Egito, eles estavam aqui pelos assírios, porque confiaram nos assírios e os assírios os traíram. Então o Senhor está dando a promessa que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. No original aqui, essa gordura é o azeite. E quando se fala em azeite, a figura do azeite é a figura do Espírito. Então, o Espírito do Senhor destruiria esse jugo. Esse peso seria retirado de Israel. O que o Senhor está exigindo aqui, amados? Nesses poucos minutos que nós temos, eu queria falar agora então do encargo, que é confiar no Senhor. É isso que o Senhor está querendo produzir no coração desses israelitas, para que eles confiem em Deus. Confiem em mim. Olhem para os meus feitos lá no passado, e eu vou fazer isso com eles da mesma maneira que eu já fiz. E o Senhor está exigindo confiança. Mas, amados, aqui não é todo Israel, aqui é para o remanescente. Quando se fala de confiança, amados, eu já vi várias vezes a pessoa falar assim, eu confio em Deus, entrego tudo na mão de Deus. Está tudo na mão de Deus. Aí você olha para a vida da pessoa, a pessoa sequer conhece a Deus, a pessoa não tem um viver com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Confiança não é uma questão de momentos, amados. Confiança requer muito mais que isso. Preparei 2 versículos para falar, para dar base disso. Primeiro lá em Salmos 37:5. Quando eu estava no mundo, era o versículo que mais vinha ao meu coração pelo Espírito Santo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Em algumas outras versões, e tudo ele fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Algumas versões falam, revela o teu caminho ao Senhor. Outros falam sobre rolo, entrega o teu rolo ao Senhor. Um servo do Senhor no passado, ele fala em relação a revelar o teu caminho ao Senhor, é uma questão de arrependimento. E está ligado ao arrependimento, é você revelar os teus feitos, é revelar o teu pecado ao Senhor. E quando se trata de arrependimento, quando nós precisamos se arrepender? Só hoje diante da mesa? Ou nós precisamos ter uma vida de arrependimento? Uma vida de constantemente estarmos aos pés do Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas índoles, as nossas maneiras erradas. Então, revelar o nosso caminho ao Senhor é estarmos diariamente aos pés do Senhor, confessando os nossos pecados, para que Ele, além de nos purificar, nos libertar e nos transformar naquilo que Cristo é, o qual é o propósito eterno de Deus, convergir-nos a Cristo.
Entregar é só uma parte? Entregar é só um pouco? Os irmãos lembram da mensagem do Alex aqui? Onde ele veio compartilhar conosco? Ele falou várias vezes, o irmão de Campinas, entrega tudo. Tudo. Entregar o nosso caminho ao Senhor é entregar a nossa vida ao Senhor. Quando se fala rolo, é a mesma coisa do jugo. Entrega o teu jugo, o fardo da tua vida ao Senhor. Confia nele e todas as coisas ele fará. Então, confiar no Senhor não requer uma questão de momentos, amados. Requer uma questão, e o Salmos próximo que eu vou ler vai responder essa pergunta. Salmos 9, versículo 10. Diz assim: em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Duas coisas aí. Os que conhecem o teu nome e os que te buscam. Esse é os que confiam no Senhor. Os que te conhecem e os que te buscam. Por isso que o André enfatizou um atributo de Deus, a fidelidade de Deus. Se nós não conhecermos a Deus, como é que nós vamos confiarmos em Deus? Se eu não confio no Dri, aliás, se eu não conheço o Dri, como é que eu vou confiar a ele? Presta seu carro para mim. Vai lá, Dri. Confio em você. Nem conheço, nem sei onde ele mora, nem sei quem são os pais dele. Tá vendo, irmão? A confiança vem através de um conhecimento, através de uma busca pessoal nossa pelo Senhor. Não é uma questão de nós simplesmente falarmos, eu confio em Deus, entrego tudo na mão de Deus e não conhecê-lo. Por isso a importância de nós conhecermos que Ele é fiel, de nós conhecermos que Ele é o Senhor dos exércitos, de nós conhecermos que Ele é o Santo, que é o que o livro diz. Isaías enfatiza o centro do livro de Isaías é sobre o Santo. Por isso nós sempre temos que falar, apresentarmos o Senhor em primeiro lugar, os seus atributos, quem Ele é. Se nós não conhecermos o Senhor, e conhecer o Senhor é através de um sermão bem pregado, de um mestre, um erudito do Senhor, e vem e dá uma boa palavra, já conheço o Senhor, também, mas é uma questão diária de nós conhecermos o Senhor. No versículo 20, diz assim: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem salvado nunca mais se estribarão naqueles que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo Israel. Estribarão aqui é apoiar, confiar. Eles aprenderam, eles conheceram o Senhor. Muitas vezes nós confiamos em muitas coisas, apoiamos em muitas coisas, mas quando nós conhecemos o Senhor, quando o Senhor se revela mais a nós, fica mais fácil de nós confiarmos nele. No Targum, o Targum dos judeus é um livro de comentários do Antigo Testamento que eles têm. E ali fala, o comentário desse versículo fala que o coração deles seria guardar a palavra. Está com o coração guardado na palavra, a palavra guardada no coração. E aqui não é para todo Israel, mas é para o remanescente. E a característica do remanescente é que eles guardavam a palavra. Eles foram fiéis à palavra do Senhor. Eles foram obedientes às leis do Senhor. E esse remanescente é o que será guardado lá na perseguição do anticristo. Então o Senhor está falando aqui com o remanescente. E se nós olharmos para o Novo Testamento, tinha coisas que o Senhor exortava os fariseus religiosos, falavam com a multidão, mas tinha as coisas que o Senhor falava somente para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos é o que queriam conhecer e é os que buscavam o Senhor. Mesmo que o Senhor não tinha onde inclinar a cabeça, eles andaram com o Senhor durante esses 3 anos e meio que o Senhor andou sobre essa terra. Falharam, erraram, negaram, mas ainda assim permaneceram no Senhor. E depois morreram pelo Senhor, martirizados, exceto João, que morreu de velhice.
Entende, irmãos? Então, confiar no Senhor é uma questão de nós conhecermos o Senhor e buscá-lo diariamente. É sermos diligentes com nossas práticas espirituais. Leitura da palavra, oração, nossa lista de oração, reunião. É nós sermos fiéis também em relação à prática espiritual. Que o Senhor nos ajude. Será que nós temos uma Síria que nos aflige? O que os irmãos acham? Será que nós temos um Egito que nos aflige? Quem é o Egito de hoje? Quem é a Síria de hoje que nos aflige? Se não esse mundo. O próprio Senhor disse: nesse mundo tereis aflições. Esse mundo nos aflige, irmãos. É o Egito atual. É a Síria atual. O pecado também nos aflige. O diabo muitas vezes vem para nos oprimir. Nós temos nossas lutas contra esse mundo, contra o pecado e contra o diabo, contra os demônios, situações que levantam na nossa vida, problemas, e muitas vezes a gente fica entorpecido. O problema acaba sendo na nossa mente maior do que Deus. A gente olha para o nosso problema, pecados não vencidos, para a matemática, e fala: e como é que eu vou vencer isso? Melhor se render, melhor eu me apoiar em alguém, né? Nós temos o Senhor dos Exércitos. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sou o mais valente. Eu estou assentado no trono. Hoje nós temos a nosso irmão que contaram 2 feitos que aconteceram na vida deles. Como é que é a confiança, como é que nós somos encorajados? São através de 3 coisas, irmãos, que nossa fé é renovada. Pela palavra, a palavra em si é suficiente. A palavra em si, os feitos que o Senhor, que o Espírito relatou na palavra, é suficiente, mas ainda o Senhor, na sua bondade, o Senhor nos deu a igreja. Então, o testemunho, os feitos dos irmãos nos encoraja. Nos faz conhecer também o Senhor através do testemunho. O Davi falou da matemática, em relação à matemática, que tinha dificuldade. Eu sempre gostei de matemática, então não foi uma dificuldade para mim. As notas eram boas, mas a hora que chegava em humanas, português em si, quero nem saber. Um verbo, substantivo, adjetivo, isso. Hoje, amados, eu estou aqui ministrando pela palavra, e a palavra exige uma boa comunicação, uma boa oratória. Da onde que veio tudo isso? Quem fez isso na minha vida? Foi através de um bom estudo? Até mesmo nós estudando, muitas vezes nós não conseguimos, como o nosso irmão falou. Quem fez isso? Senão o próprio Senhor. Então, aquilo que eu não gostava é a coisa que mais tenho prazer. Nunca lia nenhum livro, hoje tenho que ler. Hoje consigo ler. Leio a Bíblia todos os dias com a ajuda do Senhor. Quem fez isso, senão o Senhor dos Exércitos? Então nós temos os feitos do Senhor relatados nas Escrituras, nós temos os feitos dos irmãos que nos encorajam, e assim comigo, irmãos. Nós temos que ter a nossa própria experiência com o Senhor. Os próprios feitos do Senhor conosco. Isso é o mais encantador. Nós entregamos na mão do Senhor orando, guardando a palavra, conhecendo a Ele, buscando a Ele, e aí nós vemos o feito do Senhor sendo realizado na nossa vida. Aquele monstro, o Senhor vem e destrói. Aquela multidão inumerável de problemas, o Senhor vem e acaba com tudo, destrói com tudo. Nossa obrigação é descansarmos no Senhor. O que Ele está exigindo aqui é: Israel, remanescente, confia em mim, que eu vou destruí-los, eu vou consumi-los. Amados, da mesma maneira, o Senhor nos prometeu algo. E qual é a promessa que o Senhor nos deu? Que Ele vai retornar. O Senhor vai voltar.
E esse mundo ele vai consumir. O pecado não existirá mais. O diabo vai ficar, Satanás vai ficar preso por 1000 anos, mas vai ser solto e lançado ao lago de fogo. O anticristo e o falso profeta serão os 2 primeiros a estrear o lago de fogo. O Senhor já nos prometeu. Nós temos a promessa, assim como ele prometeu ao remanescente aqui, eu vou consumir com a Síria. Ele também nos prometeu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai voltar e vai pôr o fim em tudo nisso. Mas, para isso precisamos ser um remanescente nesses tempos de apostasia, tendo um viver de conhecer e de buscar o Senhor. Que o Senhor produz em nós, amados. Lembrando que o Senhor falou conosco lá em Mateus, lembrando do jugo, do peso, em Isaías 27, agora vamos para Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa profecia já se cumpriu, o Senhor já veio, e toda vez que nós vamos diante do Senhor, todo o sobrecarrego do mundo, do pecado, da opressão do diabo, nós temos alívio sobre o Senhor. Nós temos o jugo do Senhor que é leve, o fardo do Senhor que é leve. E nele nós encontramos descanso para a nossa alma, porque o Senhor já venceu esse mundo, o pecado e o diabo na cruz. Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por falar ao nosso coração. Confessamos que somos homens de pequena fé. Senhor, confessamos que os dias também são difíceis, Senhor. Esse mundo, como o Senhor mesmo diz, nos traz muitas aflições. A luta contra o pecado não é fácil. A luta contra o diabo não é fácil. Mas queremos ser como remanescente, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor, não de boca para fora, mas diariamente, conhecendo o Senhor e o buscando, através da palavra, através da oração, através das reuniões, na vida de cada santo. Queremos prosseguir, Senhor, em conhecer o Senhor. Queremos também guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Não há problema, não há pecado, não há mundo que o Senhor não possa nos defender, que o Senhor não nos possa dar a vitória. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém, Senhor, porque o Senhor é aquele que está sentado no trono. O Senhor é aquele que reina, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que tem os pés acima de todas as coisas. O seu nome está acima de todo nome, Senhor. Glória ao Senhor. Aviva-nos nessa noite, nos encoraja nessa noite, Senhor. Nós agradecemos por esse tempo de comunhão, pelo testemunho dos irmãos, que isso só nos fortalece, Senhor. Nos dê uma semana de vitória contra o pecado, contra esse mundo, e não nos deixe, Senhor, ficarmos ausentes de Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja diariamente na Tua palavra, se deliciando nas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti e Te agradecemos. Amém.